Beckham perdeu de uma só vez 10 anos de vida no isolamento. A estrela do futebol inglês saiu às compras pela primeira vez em muito tempo e agora ele simplesmente não é reconhecível em sua antiga atratividade. Não resta rastro do símbolo sexual. O cabelo está grisalho com rugas profundas e notavelmente mais magro. Não se parece em nada com o belo que era antes. David Beckham já foi o jogador de futebol mais famoso do planeta, ícone de estilo e rei dos padrões. Foi ele quem conseguiu apagar a linha entre futebol e show business, popularizando o esporte em várias partes do mundo. Mas ultimamente ele tem aparecido cada vez menos em eventos sociais. Isso nos leva a concluir que David está cansado de toda a atenção que buscava durante toda a sua vida? Será que não veremos mais o antigo Beckham? David Joseph Beckham é um jogador de futebol inglês que atuava como meio-campista, 6 vezes campeão da Inglaterra, 2 vezes vencedor da Copa da Inglaterra, campeão na Espanha, França e Estados Unidos, vencedor da Champions League. Bem galera, já peço que vocês deixem o like e se inscrevam no nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo fantástico e comente sua opinião sobre Beckham e o que você sente quando lembra dessa lenda. Tenham um bom vídeo, vamos lá! Ele não sabe chutar com a perna esquerda, não sabe jogar de cabeça, não sabe roubar a bola, marca muito pouco. Mas, no geral, ele é um cara excelente. O mundo do futebol se divide em 2 campos quando se fala de Beckham. Alguns o consideram bastante mediano, um jogador bem em marketing que trocou o jogo por Hollywood, enquanto outros o veem como um verdadeiro jogador excepcional. Quem está certo? A resposta será mais evidente no final deste vídeo. David nasceu em Londres, mas desde a infância era um grande fã do Manchester United. Foi bastante estranho ver isso vindo de alguém de fora, sabe? Ele não é daqui mesmo, até ficamos um pouco envergonhados. Beckham entrou na escola das lendas dos Diabos Vermelhos, Bob Charlton. Foi lá que ele conheceu seus futuros companheiros de clube, Manchester United e da seleção inglesa. Aos 12 anos, David conquistou seu primeiro prêmio de futebol, o prêmio Bob Charlton. A senhora Beckham é Alex Ferguson, e ela é assim. Foi ela quem mostrou ao pai e o pai ficou assim, incrédulo. Nas categorias de base do United, ele se juntou a um grupo sério de jovens talentos que em breve se destacariam no mundo todo, juntamente com Giggs, Coulson e os irmãos Neville. Ele subiu para a equipe principal, enquanto conquistava a Copa da Inglaterra Sub-18 e o campeonato de reservas. Fui ao vestiário ajudar Norma a pegar shorts, camisas e meias sujas. Eu adorei fazer isso já que eram os jogadores do Manchester United. Foi difícil se firmar na equipe principal, porque na posição de meio-campista direito, Andrei Kanchelskis estava se saindo muito bem na época. O treinador do Manchester, Alex Ferguson, achou que seria melhor para o bem de Beckham emprestá-lo ao Preston. Mas David não concordava com isso. Foram apenas 5 partidas necessárias para convencer Alex a trazê-lo de volta do empréstimo, e um gol de um chute direto de um escanteio mostrou quão habilidoso ele era com a perna direita. Na temporada seguinte ele já começou como jogador titular junto com os amigos das categorias de base. Em Wimbledon, eles treinaram ele todos os dias. Todos os dias. Esse gol logo se espalhou pelo mundo todo. O meio-campista começou a ser reconhecido com mais frequência nas ruas e o Manchester se tornou o clube mais forte da Inglaterra, ganhando troféus após troféus. No século XXI, Giggs estreia na seleção nacional aos 21 anos e aos 22 anos é reconhecido como o melhor jovem jogador da Inglaterra. É nesse momento que a estrela chamada David Beckham começa a ascender. Ele queria se tornar uma estrela. Ele queria ter um carro com bancos de couro, enquanto nós tínhamos mães de táxi. Ele queria ir a concertos. Ele queria ser falado. Ele queria ser mais do que apenas um jogador de futebol. Moda era importante para ele. Futebol era importante para ele. E era importante para ele fazer algo além do futebol. O movimento para cima é testado pela queda para baixo. Somente uma pessoa verdadeiramente forte pode lidar com os golpes do destino, quando tudo parece estar bem. Assim que eu fiz isso, eu sabia que seria expulso e sabia que havia cometido um erro muito sério. Nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1998, Beckham recebe um cartão vermelho, e a Inglaterra perde nos pênaltis. A imprensa, sem escolher palavras, anunciou David como o culpado pela derrota. Em um instante, o meio-campista se transformou de herói em desprezível. Apenas os preguiçosos não atiravam pedras em Beckham, toda a Inglaterra o odiava como jogador de futebol. Eu fui implacavelmente criticado e difamado na imprensa. Uma vez, até me enviaram uma bala real sem remetente. Recuperar o respeito dos torcedores só era possível por meio de um jogo magnífico. E foi isso que Beckham fez. Na primavera do ano seguinte, o Manchester United se tornou campeão novamente e venceu a Copa da Inglaterra, e a cereja do bolo foi a vitória na famosa final da Champions League contra o Bayern de Munique.
Poucos minutos antes do fim do segundo tempo, o placar estava 1-0 a favor do Bayern. Mas Sheringham e Solskjaer marcaram 2 gols em questão de segundos no gol de Oliver Kahn, ambos com assistências de Beckham. Foi uma temporada excepcional para o Manchester e Beckham era a principal estrela daquela equipe. Isso é evidenciado pelo segundo lugar na disputa pelo título de melhor jogador do mundo. Após essas façanhas, os fãs trocaram a raiva pela compaixão e a popularidade do meio-campista do Manchester atingiu alturas astronômicas. Ele se tornou o jogador mais bem pago do mundo e ainda ganhava enormes receitas com patrocínios. Sem dúvida uma verdadeira estrela que crescia cada vez mais, mas nos vestiários em 1999, toda a Inglaterra acompanhava o tumultuado romance de Beckham com a cantora do grupo popular Spice Girls, Victoria Adams, o que Ferguson não gostava nada. Há uma pequena coisa difícil de lidar, é o fato da máquina de relações públicas vinda de Vitória atrapalhar sua vida. Isso não deveria acontecer, o jogador de futebol deveria controlar sua própria vida. Ele dedicava 2 vezes mais tempo à vida pública do que ao futebol. No entanto, isso não o impediu de se manter em um bom nível. Nas 2 temporadas seguintes, David se tornou o principal assistente da Premier League. Mas a cada dia, a vida fora do futebol entristecia cada vez mais o treinador. Em sua autobiografia, Ferguson lembrou como o jogador não tirava o boné por vários dias, até mesmo na sala de jantar. Tudo para apresentar seu novo penteado durante o jogo. Em algum momento, de acordo com Sir Alex, David começou a se colocar acima do treinador. O conflito que chamou a atenção de todos ocorreu em Old Trafford no 5º round da Copa da Inglaterra contra o Arsenal. Em fevereiro de 2003, o treinador não gostava nem do desempenho do meio-campista, nem de seu comportamento. Impulsivamente ele chutou sua chuteira, que atingiu Beckham e cortou sua sobrancelha. Nesse mesmo momento, Ferguson disse aos donos do clube que ele não precisava mais de Beckham. O Real Madrid aproveitou imediatamente a situação, pois há muito tempo vinha tentando atrair o jogador. O meio-campista era necessário para o Real não apenas como jogador, mas como uma marca. A popularidade do jogador atingiu o auge. 1 milhão de pessoas começaram a se interessar por esse jogo graças a Beckham. Para muitos, David era o próprio futebol e não importava quantos gols ele marcasse. Nas capas de revistas era ele quem brilhava. O que ele conquistou foi incrível. Ele se tornou fenomenalmente conhecido em todo o mundo. Ele revolucionou a ideia de futebol e jogadores de futebol. Provavelmente, não se pode chamar a passagem de Beckham no Real Madrid de brilhante. Em 160 partidas, ele marcou 70 pontos na forma de gols e assistências. Frequentemente, ele era alvo de críticas por parte dos torcedores. Mas ainda assim ajudou o Real a se tornar campeão na última temporada. A diretoria, juntamente com o treinador principal, implorou para que o inglês não fosse para a América, mas David fez a escolha em favor de sua família, que já estava morando nos Estados Unidos, e de sua carreira futura no espaço midiático. David Beckham mais uma vez se tornou o jogador de futebol mais rico do mundo. O meio-campista do Los Angeles Galaxy ganhou 40 milhões de dólares no ano passado, principalmente devido a 2 grandes contratos de publicidade com a Pepsi e uma empresa de eletrônicos. Dizem que ao se mudar para os Estados Unidos o jogador traiu o futebol. Mas será que isso é verdade? Acontece que jogadores mundialmente conhecidos encerraram suas carreiras nos Estados Unidos, e até mesmo o lendário Pelé encerrou sua carreira na América antes de 2007, mas o momento decisivo foi a chegada de David Beckham. Assim como em outras ligas esportivas americanas, a MLS possui um teto salarial. O clube não tinha permissão para gastar mais do que uma certa quantia em salários de jogadores. No entanto, para popularizar a liga e trazer o meio-campista, foi introduzida a chamada regra Beckham desde a transferência do inglês para o Galaxy. Agora, cada clube tem permissão para ter até 3 jogadores de alto nível com salários acima do teto. Beckham promoveu o futebol, apareceu em diversos programas de entrevistas e não era apenas um atleta, mas também uma estrela midiática. Com isso, a MLS começou a alcançar um novo patamar. Os espectadores começaram a encher as arquibancadas. Atualmente, a MLS é uma das ligas mais progressistas do mundo. De 2007 a 2020, o número de clubes aumentou de 13 para 26 e o futebol já ultrapassou o beisebol em popularidade. O meio-campista venceu o campeonato 2 vezes com o Galaxy durante as pausas entre as temporadas. Jogou por empréstimo algumas vezes no Milan, que fez de tudo para adquirir os direitos do jogador. Ele entrou para o trio de jogadores com o maior número de partidas pela seleção nacional e no final, aos 37 anos, ajudou o PSG a vencer o campeonato francês. Sua forma física era quase a mesma dos melhores anos. Naquela época, ele ainda era procurado pelos principais clubes europeus. Em uma coletiva de imprensa, Beckham contou que recebeu muitas propostas, incluindo da Inglaterra,
mas, segundo ele, nunca jogaria por nenhum clube britânico além do Manchester United. David Beckham, mesmo quando jogador de futebol, dedicava muito tempo à caridade e à promoção do futebol em lugares remotos da civilização. Após encerrar sua carreira, ele dedicou ainda mais tempo a essas atividades. David é um dos fundadores da organização britânica Malaria No More, que luta contra a malária. Ele apoia uma organização que presta assistência a militares feridos no Afeganistão e no Iraque. Beckham fez a criação de um novo fundo de caridade onde se dedica a ajudar crianças doentes de 7 países diferentes. É importante mencionar que a incrível popularidade do jogador de futebol não afetou sua atitude em relação às pessoas. Ele não ficou arrogante e não se deixou levar pela fama. Ele sempre permaneceu o mesmo David que estava apenas começando a dar os primeiros passos no grande mundo do futebol. O que realmente me atrai nele? O fato de ele tratar a todos igualmente bem, do presidente ao simples faxineiro. Esses são os valores que foram incutidos nele. David Beckham, ao longo de seus 45 anos, no auge da pandemia, o jogador conseguiu se recuperar. O coronavírus o atingiu de alguma forma e cada vez mais os meios de comunicação escreviam sobre problemas em sua família e possíveis divórcios. Talvez fosse uma crise de meia-idade ou talvez David estivesse simplesmente cansado dessa agitação e atenção excessiva. De qualquer forma, acho que Beckham se recuperou e continua sua jornada. Afinal, esse homem fará falta tanto para o futebol quanto para o mundo. Provavelmente ele não estará na... Bem galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!